Você já parou para pensar que aquilo que te adoece são os seus sentimentos e as suas emoções? Gente, eu ouço muito as pessoas falarem que elas têm algumas doenças por conta dos genes, né? Por ser hereditário, meu pai tem, minha mãe tem, minha família tem e eu também tenho. E é verdade que se a nossa família tem, você tem mais chance. Mas a grande maioria das doenças se manifesta, a gente chama até de doenças familiares, não de doenças genéticas. O que são doenças familiares? Doenças familiares, elas são por conta da cultura da família, da forma como aquela família pensa, sente, se relaciona e também se alimenta, porque a gente tem uma tendência a repetir a forma como nossos pais nos criaram, nos seguiram a vida, né? Por exemplo, a minha família gosta muito de embutidos, queijo, presunto, salame, é uma coisa assim que sempre teve muito, né? Quando eu era pequena, a gente comia muito aquela mortadela da Mônica, assim, nossa, não faltava em casa. Não dá para reclamar da minha infância, né? Não passei fome. Só que isso faz com que a gente desenvolva muitas inflamações do corpo, muitas alterações, algumas doenças se manifestam, porque os embutidos são altamente inflamatórios e muitos outros alimentos que a minha família sempre teve costume de consumir e que eu consumo também, ou passei a consumir ao longo da minha vida. E também os mesmos hábitos, os mesmos sentimentos, por exemplo, o sentimento de escassez. Escassez financeira, ou escassez de oportunidade, ou achar que a vida é muito difícil, né? Que algumas pessoas têm sorte, para aquelas pessoas é fácil, para nós sempre é tudo muito difícil. Isso cria uma programação em nós. E os sentimentos de escassez, que seja de comida, que seja escassez financeira, que seja escassez de amor, eles nos adoecem. Então, o que que faz com que a gente tenha as doenças? É muito mais essa cultura familiar, a programação que você recebeu e como você foi criado, do que os genes em si. Porque o gene pode estar lá dentro da sua célula, lá dentro do DNA, né? Por exemplo, um exemplo muito simples, a minha família tem uma mutação no que faz com que as mulheres tenham câncer. Olha só. E isso já foi comprovado, né? Minha mãe tem esse gene mutante, ela já está no terceiro câncer da vida dela e ela está se recuperando muito bem, Deus abençoe. A minha irmã mais velha desenvolveu esse câncer. A minha irmã mais nova, né, quer dizer, minha irmã mais velha tem esse gene mutante também. A minha irmã mais nova fez o exame e viu que não tem o gene mutante. Então, o que que faz? Será que é obrigatoriamente? Será que eu tenho ou será que eu não tenho? Não sei, porque eu não fiz o exame. Mas o que faz com que eu desenvolva essa doença? Muito mais. Então, se eu sei que eu tenho no meu gene, obrigatoriamente eu vou ter ou são as minhas escolhas, os meus hábitos, a forma como eu me alimento, a forma como eu me exercito, durmo, sigo a minha vida, tenho estresse, não tenho estresse, escolhas que a gente faz. Então, é como se o gene tá lá, mas quem puxa o gatilho da arma sou eu. No caso, você também. E aquilo que eu sinto é muito mais forte. Por quê? Porque nós temos 7 centros de força principais que são os nossos chakras. E eu sempre gosto de trazer para vocês de um ponto de vista físico e não místico. Porque quando a gente fala nos chakras, parece que é uma viagem mística, holística, sabe? Que as pessoas têm preconceitos e eu entendo, tá tudo bem. Mas eles estão ali, eles existem. Nós podemos senti-los. Esses 7 centros de força principais, e eu vou trazer aqui para vocês mais detalhes sobre eles, que eles estão ligados a glândulas endócrinas. Então, e que fazem com que a gente tenha muita ou pouca energia naquele órgão específico. Eu vou te dar um exemplo. O chakra cardíaco, que se chama Anahata, que é o chakra do nosso coração. Ele está ligado ao timo. O timo, que fica aqui na parte física do nosso corpo, palpável, ele é responsável pela nossa imunidade. Então, se eu estou me sentindo triste, sabe, o coração apertado, você já sentiu isso com certeza absoluta. Eu tô assim, aconteceu uma coisa que entristeceu meu coração. Olha as expressões que a gente usa. Isso entristeceu meu coração. Aí, caio doente. Quantas vezes isso já aconteceu com você? Então, foi um sentimento, como você visualizou aquele acontecimento, foi como você sentiu aquilo que aconteceu na sua vida, fez com que a sua imunidade caísse, né? O timo que é responsável por isso desabou a sua imunidade. As células do sistema imunológico nem estão atuando mais ali para te proteger. Passou um vírus, uma bactéria, já te pegou e já te derrubou. Então, o que causou aquela doença não foi que
ai, tem um vírus que tomou conta da humanidade. Foi que você estava sem imunidade, porque você não soube lidar com aqueles sentimentos, com aquelas emoções. Muitas vezes a gente não pode falar aquilo, né, que a gente sente, mas a gente precisa encontrar formas de transmutar esse sentimento. Um exemplo maravilhoso é a dor de garganta. Quando me dá dor de garganta, eu já sei, engoli um sapo. Alguma coisa eu não processei, eu queria ter falado, eu não falei, ficou entalado aqui, não falei pra pessoa. E aí o que aconteceu? Vai inflamar e eu vou ficar com dor de garganta. Já aconteceu de eu tomar anti-inflamatório e não resolver a dor de garganta. Poxa, um anti-inflamatório deveria resolver a dor de garganta, mas eu não resolvi aquele sentimento que eu fiquei entalado. Então você precisa observar que a partir do momento que eu transmuto aquele sentimento, existem várias formas da gente fazer isso, porque nem sempre dá pra gente soltar tudo aquilo que fica entalado na garganta, ou eu simplesmente falo, chamo pra conversar e digo, ó, eu estou me sentindo assim, não significa, né? Não significa que eu não fiquei chateada, mas eu vou te falar aquilo que eu tô sentindo, e só o fato de falar faz com que saia. E a partir do momento que aquilo saiu de dentro, a cura vai acontecer. Então, o estômago, a gente não digeriu, né? Ai, eu fiquei ansiosa, ou aconteceu uma situação na minha família, ou no meu trabalho, com um cliente, um paciente, meu estômago dói. Por que que teu estômago dói? Porque você comeu alguma coisa e aquilo não fez bem pra você, ou talvez você tenha comido algo que você não deveria comer, mas você não tá digerindo as emoções. E aí esse chakra aqui, que é do teu plexo solar, ele vai diminuir a energia dele, consequentemente os órgãos relacionados a esse chakra não vão funcionar direito. E aí você não vai digerir a comida, mesmo que seja uma comida saudável, que não faria sentido você se sentir mal com ela. Entende que existe uma causa anterior. E eu vou falar pra você que quando eu me formei biomédica, eu já estava trabalhando na parte integrativa, cuidando do corpo através da desinflamação, desparasitação, nutrindo com as vitaminas, os minerais, trazendo um equilíbrio. Eu já pensava, tá, mas o que tá fazendo com que essa pessoa fique doente não, o que a gente está resolvendo no corpo físico, mesmo não sendo com medicamentos, são os sintomas, a causa anterior. Qual é? E a gente precisa ter coragem de olhar para essa causa anterior. O que é que está me adoecendo? Será que o que está me adoecendo é só efetivamente aquilo que eu tô comendo que tá me fazendo mal? Ou eu estou comendo porque eu estou comendo uma emoção? Ou eu não estou dormindo porque eu fico pensando a noite inteira em como resolver aquele problema? Isso aumenta o cortisol e a adrenalina no meu corpo a milhão, e isso faz com que a minha imunidade caia e eu fico doente. E excesso de cortisol também inflama o corpo. Então eu convido vocês a trazerem consciência e presença, porque a falta da presença também nos adoece, porque cria ansiedade. Porque eu estou fazendo várias coisas ao mesmo tempo e não estou prestando atenção em nada. Então, se você entra em estado de presença, o que eu estou executando, eu estou executando. Eu estou ali, dando o meu melhor, a minha presença. Tudo que tem que ser resolvido vai ser resolvido depois que eu resolver esse. Eu tenho que resolver uma coisa por vez. E nós mulheres temos já a tendência a fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Isso também não ajuda muito. Mas quando você está em estado de presença e trazer consciência, porque a consciência é cura. Então, peraí, calma. Antes de eu abrir a geladeira e pegar a primeira comida que aparece, que com certeza você vai querer um alimento hiperpalatável, que é com muito açúcar ou com muita gordura. Principalmente se você estiver cansado, sem energia, né? O seu corpo vai querer essa gordura ou esse açúcar para te dar energia, te dar aquela recompensa, né? Ai, teoricamente está tudo bem, pronto, eu posso seguir. Que poderia ser outros vícios, né? Eu tô falando da comida, mas poderia ser a bebida, o cigarro e outros vícios que podem ter. Mas e se eu paro? Respira. O que é de verdade que está me incomodando? E coragem para olhar para aquilo que está me incomodando. Qual é a conversa difícil que eu deveria ter que eu não estou tendo? Se eu encaro essa conversa difícil de uma vez, eu passo para o próximo. Eu não fico ali me punindo e sofrendo naquele sentimento. Então, eu convido vocês a estado de presença, curar através da consciência e passar a se olhar. Pausa um pouco e se olha, o que é que está acontecendo comigo? E aí é o primeiro passo para você se curar de todas as doenças. Lembrando que a gente falou lá no começo do vídeo, não é o que está nos seus genes
que vai se manifestar. É aquilo que você sente, é aquilo que você pensa e que se manifesta na sua vida. Se você gostou desse conteúdo, por favor, curte, se inscreve aqui no canal, compartilha com as pessoas, porque assim o YouTube vai levar esse conhecimento para muitas outras pessoas. E comenta aqui também se fez sentido para você, como você tem se sentido, que assunto em relações a esse que você quer que a gente se aprofunde, e eu vou trazer como biomédica integrativa, terapeuta vibracional, trazer muitos outros conteúdos para você também, para você encontrar a própria cura, porque ninguém cura ninguém, né? É a gente que se cura mesmo.